podemos parar aí. Existe um segundo tipo de transformação. Uma transformação que nós chamamos de transformação social. Nós acreditamos que, como agentes do reino de Deus nesse mundo, nós somos chamados para impactar o mundo onde nós estamos. Eventualmente, nós não encontramos a conexão entre essas duas coisas. Porque nós temos a tendência de olhar para o Evangelho somente como uma mensagem a ser proclamada. Mas o Evangelho não é somente uma mensagem. O Evangelho não é somente um conteúdo a respeito de Cristo Jesus. No Evangelho nós aprendemos a viver como Cristo Jesus. E Cristo Jesus, quando viveu entre nós, onde Ele esteve, Ele promoveu transformação. Por onde Ele passou, Ele causou transformação. Quando eu olho para as Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, eu observo que a visão que os nossos irmãos do passado tinham a respeito de Deus e da responsabilidade do povo de Deus diante desse Deus, é que eles precisavam estar envolvidos em questões de justiça. Observe o Salmo. Abra sua Bíblia comigo no Salmo, capítulo 82. No Salmo 82, nós encontramos um texto profundamente interessante. É um salmo que começa e termina com a entronação divina, Deus sendo entronizado como aquele que é responsável pela realização da justiça, como aquele que, na linguagem do salmista, está num grande cenário de julgamento, e diante dos anjos ele estabelece o seu julgamento. E ali ele declara a sua justiça. Observe a linguagem do salmista. Deus assiste na congregação divina. A congregação divina era o que nós chamaríamos de a habitação de Deus. Na linguagem do Antigo Testamento era o lugar onde Deus estava. Deus estava na sua habitação celestial, no seu lugar entronizado, onde serviam ali continuamente os seus anjos. Essa corte, ela servia para muitas coisas. Ela servia para a adoração, ela servia para o julgamento de Deus e o exercício da sua justiça. E ali ele está no meio dos deuses, e a palavra deuses aqui muito provavelmente faz referência aos anjos. Ele está ali na sua grande assembleia celestial, cercado dos seus agentes. E é ali que ele estabelece o seu julgamento, é ali que ele faz a sua justiça. Na linguagem poética do salmista, ele usa o conceito de tribunal dos seus dias. Ele usa o conceito de onde eles conheciam o exercício da justiça, onde juízes e reis operavam com sua corte para o exercício e estabelecimento da justiça entre o povo. E eles usam essa linguagem figurada para descrever aquilo que acontece no céu, ou no lugar onde Deus está. E ali onde Deus está, entre os seus anjos na Assembleia Divina, ali ele vai exercer o seu julgamento. E porque ele faz isso, então a pergunta do salmista é: até quando vocês vão julgar injustamente e vão tomar partido por causa do erro? Entre o versículo 1 e o versículo 2, o salmista faz o inverso. Ao invés de descrever o lugar onde Deus está nos termos da justiça dos seus dias, ele convida essa justiça divina a fazer parte dos julgamentos desse povo. Se Deus exercita o seu julgamento na sua assembleia de maneira justa, por que é que vocês não fazem o mesmo? Observa a continuação. Façam justiça ao fraco e ao órfão. Procedam retamente para com o aflito e o desamparado. Socorram o fraco e o necessitado. Tirem eles das mãos dos ímpios. O salmista, ele está dizendo que esse julgamento de Deus, que acontece de maneira justa, ele não é realizado do nada. Ele não é sobrenaturalmente realizado como se tudo fosse decidido lá em cima e as coisas fossem somente representadas aqui embaixo. Não.
ele convida a comunidade reunida do povo de Deus a uma responsabilidade para exercer o julgamento e a justiça, porque eles são povo de Deus. Um dos princípios que o salmista está nos ensinando é que a justiça de Deus no mundo acontece através do povo de Deus. É o povo de Deus que julga retamente, porque eles usam os valores do reino de Deus para julgar corretamente. São eles que lutam pela justiça, porque são eles que conhecem quem é justo. São eles que têm como princípio e fundamento um Deus que é verdadeiro e exerce o seu julgamento. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.